Graça e paz, irmãos, amém? Eu sou agradecido a Deus, porque eu encontrei neste lugar uma família. Eu encontrei nesse lugar amigos, eu encontrei nesse lugar apoio quando eu precisei. E eu sou agradecido a Deus por isso. E o tema dessa mensagem, desta noite, é um tempo de crise. Eu perguntava para Deus, mas falar de crise? Nós estamos falando de crise esses dias, de fé. E um tempo de crise. Existe um tempo para tudo. Eclesiastes nos diz que há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para estar junto, há tempo para se apartar, há tempo para todas as coisas. E eu aprendo que existem tempos que Deus nos amadurece, como um bom queijo, né? Aquele queijo parmesão que fica anos lá, às vezes 1 ano, 2 anos na prateleira. Deus assim também nos amadurece. As crises que vêm em nossa vida, que transpõem o nosso caminho, são momentos que nós temos que amadurecer e aprender do Senhor aquilo que Ele tem para nós. E eu vejo isso na vida de Jeremias. E aí, nessa noite, eu quero falar um pouco de tempo de crise. Abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19. Jeremias 1, 18 e 19. Vamos falar de um profeta que ficou conhecido como profeta chorão. Tanto é que a palavra nos diz que tem lá lamentações de Jeremias. Jeremias era um profeta chorão. Eu acho que Jeremias se derretia, ele chorava por Jerusalém, ele chorava, ele pranteava diante das circunstâncias. Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19. Diz assim, todos acharam? Amém? Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Se apartares o precioso vil, tu serás a minha boca. Amém? Tu serás, eu sou contigo para te livrar. Né? Esse serás a minha boca. Deus continua dizendo nos versículos depois que ele seria a boca de Deus. Jeremias viveu numa época de intensa crise moral e espiritual em Judá. O período que abrange o livro aí são 67 anos estimado, né, o livro de Jeremias. Mas veja, nesse período aconteceu muitas coisas. Jeremias estava diante de circunstâncias, diante de situações, e no meio dessa crise moral espiritual que vivia Judá, Deus chama Jeremias para a sua obra. Deus agora levanta Jeremias, coloca Jeremias numa posição de profeta. Deus chama ele e diz, olha, eu tenho uma obra para você. Eu tenho um momento na tua vida que agora você vai pregar, vai anunciar, você vai profetizar contra reis, você vai profetizar contra toda uma nação, mas eles lutarão contra você, mas eles não vão prevalecer. Jeremias foi um dos profetas que mais passaram por crises. Jeremias foi um dos homens da Bíblia que mais crise teve. Porém, eu quero deixar já no início claro que Jeremias não desistiu do seu chamado. Em meio às crises e às tempestades que se abateram na vida de Jeremias, ele até pensa em desistir, mas ele não para. E aí, diante das crises, existem tempos que vivemos de questionamento. Jeremias, no capítulo 12, 1, ele entra numa crise tal, que ele chega a dizer para Deus o seguinte, olha a conversa que Jeremias tem com Deus, ele diz, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça.
Olha a crise que Jeremias se encontra, ao ponto de dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é justo, e eu quero discutir a sua justiça contigo. Quem é o homem, quem é o barro que pode dizer para o oleiro, discutir alguma coisa com o oleiro? Mas Jeremias estava numa crise, porque ele dizia: Deus, por que o ímpio prospera? Os traidores estão prosperando, as pessoas más desta nação, o homem ímpio de Judá está prosperando, e eu, contudo, estou sofrendo. Quantas vezes na nossa crise diária, nós entramos diante do Senhor e nós temos esse questionamento? Quantas vezes nós dizemos: olha Deus, mas o nosso vizinho prospera, o nosso amigo prospera, o nosso chefe prospera, fulano de tal prospera, e eu não prospero nem espiritualmente, nem fisicamente, nem materialmente, não acontece nada, parece que eu fui chamado para o evangelho e não acontece nada. Mas nós vamos ver que essa é uma das crises de Jeremias, e nós vamos ver daqui a pouco uma resposta de Deus para Jeremias. Outra coisa, muitas vezes na crise que nós vivemos, existe um tempo de afronta. Talvez você nessa noite está passando tempos de afronta na sua vida. Jeremias, no capítulo 11, versículo 21, as pessoas dizem para ele: olha, é melhor você parar de pregar, porque se você continuar anunciando, nós vamos te matar. Quantas vezes em nossa vida nós somos levados a situações que nós somos impedidos de pregar, de anunciar, de falar alguma coisa? Às vezes alguém diz: olha, se você disser que é crente, se você abrir a boca, nós vamos te matar. Foi o que fizeram com Jeremias. Mas Jeremias, em tudo, ele não desiste, ele continua na sua caminhada. Nós vemos também que no tempo da crise, existe tempo de frustração e desesperança. Existe tempo, em Jeremias 15, ele chega a dizer: ai de mim, minha mãe, por haver me dado a luz. A crise era tão grande na vida de Jeremias, afronta, ameaçado de morte, uma crise pessoal tremenda, sofrendo, mas eu quero te dizer, ele não desistiu, porque a Bíblia tem solução, ela tem a receita para vencer a crise que você está vivendo. E Deus nessa noite coloca em meu coração receitas para você vencer a crise. Assim como Jeremias tinha crise, passou por situações de abandono. No capítulo 20, versículo 7, Jeremias chega ao ponto de dizer: Senhor, tu me enganou. Jeremias se sentiu enganado por Deus. Tamanho era a crise na vida daquele homem. Tamanha é a crise pessoal. Quantas vezes eu e você nos sentimos abandonados? Nós sabemos que Deus jamais nos abandona, Deus jamais se afasta de nós, Deus jamais se aparta de nós, e Deus jamais nos engana, mas às vezes a crise que nós vivemos, a crise da nossa vida, nos faz pensar que nós fomos abandonados por Deus, nos faz pensar que nós fomos abandonados pelo Senhor, nos faz pensar que nós somos desprezados pelo Senhor. Mas é no momento da crise que nós vemos o agir e o trabalhar de Deus. É no momento da crise pessoal, às vezes a crise física, a crise na saúde. Nós ouvimos o testemunho do irmão Márcio, da irmã Alexandra, foi uma crise, um momento de crise ali na área da saúde, mas que puderam ver o agir e o trabalhar de Deus, puderam ver o agir e o trabalhar do Senhor. É nesses momentos que você vê Deus trabalhando em seu favor. Depois, tempo de pensar no tempo da crise. Eu não sei qual crise você está passando hoje, eu não sei como está a sua vida hoje, mas no tempo da crise, muitas vezes nós pensamos em abandonar. Em Jeremias capítulo 20, versículo 9, ele chega ao ponto de dizer: não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Tamanha era a crise na vida daquele homem. Ele chega ao ponto de dizer: eu não vou nem mencionar mais o teu nome. Quantos de nós somos impelidos em algum momento da vida a dizer: será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar diante do Senhor? Porque eu aceitei Jesus e parece que a minha vida começa a andar para trás, parece que todo mundo me abandonou, os amigos me abandonaram, a família me abandonou, tudo me abandonaram, todos e tudo, parece que está tudo acabado.
E no tempo de crise, muitas vezes, algumas pessoas pensam em abandonar o Senhor. Se você pensa isso, se passou na cabeça de alguém nessa noite, em abandonar o Senhor no tempo da crise, desista dessa ideia, porque o Senhor jamais te abandonou. O Senhor jamais te abandonará, seja em que crise for, seja em que momento da sua vida for, jamais Deus te abandonará, seja em que momento for, jamais Deus, Ele largará você, jamais Ele deixará você. Tempo de ouvir a voz de Deus. Sabe que no tempo da crise, hoje, é tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de ouvir Deus falar com você. E Deus me trouxe nessa noite para falar conosco. Quantos de nós nessa noite estamos passando crise? Talvez não contamos para ninguém, entramos no nosso quarto, ou talvez alguns choram debaixo do chuveiro, está tomando banho, está chorando, para que os familiares não vejam, para que os amigos, os filhos, os parentes, enfim, quem estiver na casa não veja, mas a crise está tomando conta, mas neste momento Deus quer falar com você. Mas muitas vezes, no tempo da crise, Deus não vai falar o que nós queremos ouvir. No capítulo 12 de Jeremias, quando ele questiona Deus, ele diz: Senhor, os ímpios prosperam, as pessoas más estão prosperando. Deus responde para Jeremias dizendo o seguinte: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O que Deus estava dizendo para Jeremias? Jeremias, você está cansado por essa crise? É por este momento que você está querendo desistir? É por essa luta que você está querendo desistir? Se você correu com homens e eles te cansaram, imagine quando eu fazer você correr contra cavalos. Imagine quando a crise apertar, situações da sua vida vierem, porque Jeremias foi jogado na cisterna muitas vezes. Ele falava, profetizava, não gostava, jogava na cisterna. Quantas vezes Jeremias foi afrontado, e pela sua própria família, quantas vezes a própria família de Jeremias, ela ia contra Jeremias. Quantas vezes, aquele que você não espera, será contra você. Quantas vezes aquele que você jamais imagina se levantará contra a tua vida? Quantas vezes aquela situação que você jamais espera que acontecerá, ela acontece, porque nós não somos imunes à crise. A única diferença é que nós temos uma promessa que no meio da crise o Senhor estaria comigo, porque Ele fala com Jeremias, quando chama Jeremias, Ele diz: Jeremias, eles vão te perseguir, mas eles não vão te matar. Eles vão atrás de você, mas não vão te alcançar. Em outras palavras, olha, eles não vão conseguir contra a tua vida, porque eu serei contigo. Você será minha boca e eu serei contigo. Então, irmão, não tema essa crise que você está passando, porque Deus é contigo. O Senhor, Ele é com você. Ah, irmão, você não sabe o meu problema, a minha crise, a minha enfermidade, o meu problema financeiro, eu não sei mesmo, e talvez se eu souber eu não vou poder fazer nada, e nós vamos talvez, o máximo que podemos fazer é chorar junto, mas nada mais que isso, ou simplesmente levantar a Deus uma oração e dizer: Deus, tenha misericórdia dessa vida. Mas Deus agora, eu aprendo também, com outros homens na Bíblia, que passaram por circunstâncias. Jeremias, ele não desistiu, mas eu aprendo com outros homens também, que passaram dificuldades tremendas, mas eles aprenderam, eles entenderam, que no tempo da crise, é tempo de sair do lugar comum. Quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 6, versículo 1, eu meditei muito sobre Isaías essa semana, e quando nós olhamos para Isaías, no capítulo 6, versículo 1, ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, ele faz questão de frisar, que no ano que morreu o rei Uzias, ele trouxe relativa paz para o povo, apesar de não ter sido um dos melhores reis, pelo contrário, Uzias no final da sua carreira, ele deu lugar a ídolos, ele foi um rei muito vacilante,
Mas, quando morreu Uzias, a história diz, não conseguimos provar, que talvez Isaías fosse primo de Uzias. Não sei, alguns dizem, que fosse um parente direto. Mas isso não importa. O que importa é que o povo gozava de uma segurança, de uma paz. Há momentos que você está gozando de segurança e paz. Há momentos que está tudo bem na sua vida, o emprego está bem, a saúde está bem, a vida financeira, espiritual, material, está tudo bem. Parece que você está nadando no mar, tranquilo. Mas quando você olha lá na frente, lá no horizonte, você começa a perceber a nuvem escura vindo em tua direção. Eu quero te dizer, essa noite, o pastor Denis disse, agradeça a Deus. Nós temos que ser gratos a Deus. E é verdade, nós temos que ser gratos ao Senhor. Porque no meio da tempestade que está chegando, Ele cuidará de nós. E eu aprendo com alguns homens, por exemplo, com Elias. Eu aprendo que no tempo da crise é momento de sair do lugar. Deus muitas vezes usa crises para nos tirar do comodismo, para nos tirar de situações que nós não imaginamos. Quantas vezes nós reclamamos do nosso trabalho, quantas vezes nós reclamamos do chefe, reclamamos da empresa, reclamamos de tudo. Foi dito essa quarta-feira, no estudo da quarta, e você que puder, vem a próxima quarta, nós estamos tratando sobre fé, né? Sobre o livro de Abacuque. Mas existem momentos da vida que parece que tudo está perdido, que tudo está bem, e aí Deus permite até que a crise se levante, para que eu e você saiamos do lugar comum, saiamos daquele comodismo, saiamos daquela situação que nos impede de ter uma comunhão maior com Deus. Quantas vezes sofremos, por permissão de Deus até, como Deus permitiu muitas vezes que Jeremias passou por situações de crise. Deus, naquele momento quando Jeremias questiona Deus, e ele fala, olha Deus, o ímpio prospera, Deus não foi lá passar a mão na cabeça de Jeremias não. Talvez Jeremias queria ouvir uma palavra de bênção, talvez Jeremias queria ouvir uma cabeça, Deus passando a mão lá na cabeça dele, uma palavra de bênção, né? Olha Jeremias, vem cá meu filho, se achega aqui. E Deus diz, olha Jeremias, se você não aguentou isso, você acha que você vai aguentar lá no futuro? Quando a coisa apertar? Meu irmão, o problema é que você está passando. O teu Deus não está indiferente, não. Talvez você se sinta abandonado pelo Senhor. Talvez a crise que você está vivendo, talvez a crise que você viveu, ou aquela que você viverá, você possa se sentir abandonado por Deus, mas eu quero te dizer que Deus não abandona ninguém. Ele faz questão de tocar no esquife. Aquela mulher, ela sai para a cidade, aquela viúva, e quando sai, e aquele cortejo com seu filho morto, a palavra de Deus diz que Jesus faz questão de parar, porque Ele não está indiferente ao sofrimento. Ele sabia que aquela mulher passaria na sociedade judaica da época. Ele sabia que aquela mulher seria colocada em total abandono, porque não tinha marido, e agora o filho tinha morrido. Não tinha INSS na época, não tinha direitos do idoso na época, não tinha nada. Aquela mulher seria jogada literalmente às traças, mas Jesus sabia disso, e Ele não estava indiferente ao sofrimento daquela mulher. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não está indiferente à sua crise, não. Deus não está indiferente ao que você e eu estamos passando, não. Deus não está indiferente à nossa vida. Ele está olhando, Ele sabe o momento certo de agir. E Ele vai lá, encontra aquele cortejo, e mais, Ele não poderia tocar no morto, mas Ele vai lá e toca, levanta, porque Ele não estava indiferente ao sofrimento daquela mulher. Elias, no capítulo 1 Reis, capítulo 19, versículo 13, diz assim: sucedeu que ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias estava escondido. Elias outrora, ele tinha lutado com 850 profetas, outrora ele tinha orado e o fogo caiu, mas pela palavra de Jezabel,
ele se esconde numa caverna, porque ele fica com medo. Eu não sei se eu e você, eu não sei quantos aqui estão escondidos numa caverna, mas Deus está querendo falar com você. Ele diz: sai para fora. Aleluia, sai para fora, sai dessa caverna, sai desse lugar que você está. Não adianta ficar reclamando. Há momentos que você tem que sair para fora da caverna. E Elias saiu para fora. E quando ele sai para fora, a voz de Deus diz: Elias, o que você faz aí? Deus queria falar com Elias, mas Elias tinha que sair daquela situação, que a caverna, apesar do medo, a caverna representava segurança para Elias. Muitas vezes a nossa caverna representa segurança para a nossa vida. Talvez nós nos escondemos diante de situações que representam segurança na nossa vida, mas Deus está dizendo: sai da falsa segurança e vem para fora, porque eu quero falar com você. Outra coisa, eu aprendo como enfrentar a crise. Primeiro, confie no Senhor. Isaías 41:10, o Senhor diz assim: por isso não temas, porque eu estou contigo, não te assuste, porque eu, o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha mão direita na minha justiça. Deus, Ele requer uma confiança. Confiança é saber que quando Jesus ele entra no seu barco, no barco da tua vida, não significa que a tempestade não virá, não significa que a enfermidade não virá, não significa que o desemprego não virá, não significa que o problema financeiro, espiritual, físico, seja lá o qual for, não virá. Significa que quando Jesus está no barco da tua vida e você confia nele, o seu barco não vai afundar. Significa que a tua história não vai acabar aí, significa que a tua vida não vai mudar. Ou seja, não vai continuar, desculpe, da mesma forma, porque Deus fará alguma coisa diferente na tua vida. Eu aprendo também que muitas vezes a solução do meu e do seu problema, diante da crise, está nas nossas mãos. Muitas vezes nós ficamos procurando soluções para A e para B, corremos para o lado direito, para o lado esquerdo, corremos para frente, vamos para trás, parecemos caranguejo, às vezes estamos andando de costas, olhando para frente, porque nós queremos solução, e nós procuramos solução. Eu aprendo que em Êxodo 15:15, nós encontramos Moisés, diante, com um povo na mão, com um povo dependente dele, com um povo numa situação que o povo estava precisando de uma solução, e ele olha de um lado, tinha montanha, ele olha de outro, tinha montanha, ele olha para trás, tinha Faraó com seus carros e cavaleiros, e era um exército grande, e ele olha para frente, tinha um mar. E quantas vezes nós estamos olhando para frente e tem um mar, e nós não sabemos o que fazer, nós olhamos e não sabemos o que fazer, nós não sabemos como se portar, como falar, como agir, nós não temos, nós ficamos inertes diante da situação. Mas eu aprendo que Moisés, ele fez aparentemente o que era possível na hora, que foi clamar ao Senhor. Por que o que era possível? Porque a solução estava na mão dele. Ele ora ao Senhor, e a resposta de Deus, como era aquela resposta que todos nós queremos? Pode deixar, Moisés, daqui eu assumo, de agora em diante eu assumo, pode deixar. Não, Deus diz: Moisés, por que você clama a mim? A solução está na sua mão, você está com a solução, Moisés. Você precisa usar fé diante dessa situação, Moisés. Toca na água. Irmão, talvez se Deus falasse para mim: pega a vara e toca na água, eu não sei não. Será, Deus? Mas Moisés não tinha nem tempo de questionar Deus, o exército estava atrás, ou era crer ou crer. Há momentos que Deus nos impulsiona a dizer o seguinte: olha, ou eu vou, ou eu vou, ou eu morro, ou eu luto, ou eu morro. Há momentos que você tem que levantar da onde você está e tocar na água. A vara está na sua mão, o cajado está na sua mão, a palavra está na sua mão, precisa agora usar a fé.
Precisa manifestar a presença de Deus através da fé, tocando na água, pisando na água. Porque não foi só o tocar, foi o crer. Tá, tudo bem, eu toquei. E você vê o mar se abrindo na frente? Será que eu entro nesse negócio? É você acreditar que acima de tudo e de todos, o teu Senhor está na tua frente. Porque quando Deus, Ele fala, que Ele vai. Quando Deus diz toca, porque pode tocar porque Ele vai. Não é fácil. Há situações que você tem somente que crer. Eu vou crer, eu vou tocar, e eu vou, porque o Senhor é comigo. Eu não sei qual a situação que você está vivendo. Eu não sei qual a situação da sua vida hoje. Mas eu te diz, toca na água. Toca na água desse problema. Toca na água, toca na ferida. Às vezes há momento que você tem que tocar mesmo. Tocar na ferida e dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Acima de tudo e de todos, eu confio no Senhor. Não é essa crise que vai te derrubar, não. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Eu também aprendo que são desafios que vêm nos tirar do lugar comum. E nós temos que aceitar esses desafios da parte de Deus. Nós temos que aceitar quando Deus fala conosco. Você acha que foi fácil para Jeremias aceitar aquele desafio? Deus diz, Jeremias, eu vou te mandar falar para a nação contra toda a nação. Não foi contra A ou contra B. Foi contra toda a nação e contra os reis. Eu estou mandando você ir, Jeremias. Eles serão contra você, mas eles não vão te derrubar. O que Deus está pedindo de você nesta noite, diante da crise? É para ir aonde? É para fazer o quê? Talvez você não queira sair do lugar comum. Sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu ousei sair do lugar comum. Era uma bênção onde eu estava. Eu estava há 25 anos. Mas Deus falou, sai, levanta, faz alguma coisa. E naquele momento de dificuldade, eu tive que sair da caverna, porque era cômodo, estava cômodo. Deus diz, levanta e vai para uma terra que eu te mostrarei. Às vezes, Deus ele requer que você saia e se levante diante dessa enfermidade e vai atrás da solução. Eu me lembro de um testemunho que aconteceu aí no Nordeste, lá na cidade do Recife. Alguns poderiam até duvidar disso, mas eu não duvido, porque eu conheço o meu Deus. E eu sei que Ele pode infinitamente mais, Ele pode fazer muito mais pela tua vida. Mas nós limitamos o poder de Deus. E uma determinada irmã, ela, lá no Recife, o seu esposo faleceu. O seu esposo era militar, crente, homem de Deus. Mas era militar, era do exército. E ela não conseguia receber a aposentadoria, a pensão do seu esposo. Por quê? Porque o general não gostava de crente. E ele tinha que assinar. Enquanto ele pudesse segurar, ele estava segurando. Ele disse isso para ela. Ele não gostava. Não queria nem saber. Aquela mulher ia e não conseguia resolver o seu problema. A crise estava instalada. Queridos, a crise estava instalada. A mulher precisava. Ela precisava. Mas não tinha como. Então ela ora ao Senhor. Ela vai um dia pela manhã na oração à igreja. E ela está orando para o Senhor. Está clamando ao Senhor. E Deus agora levanta alguém no meio do povo e diz para ela, minha serva, espera. Quando eu mandar, tu irás. Descansa. Dá para descansar, meu Betânia, diante da luta? Diante da circunstância? Deus estava fazendo com Jeremias, muitas vezes,
um teste de paciência. Mas Deus, o ímpio está prosperando. Aguenta aí, Jeremias, a coisa vai piorar. Um teste de paciência. Quantas vezes nós não temos paciência? Sabe aquela famosa frase? Quem tem pressa come cru? Não é? É a mesma coisa. Quem tem pressa come macarrão duro. Não é? Porque não tem tempo, não tem paciência. Quem tem pressa come carne crua. Quem tem pressa não tem tempo de observar os mínimos detalhes. E Deus olha para aquela mulher e diz: olha, tenha paciência, quando eu mandar, tu irás. Meu irmão, a mulher está precisando de dinheiro, a mulher está precisando da pensão, e Deus fala para ela: espera. Se Deus falou para você espera, espera, porque Ele vai fazer. Se Ele falou para você espera, espera, porque Ele está trabalhando. Ele não está indiferente à sua situação, não. Ele não está indiferente à sua vida, não. Ele disse: eu estou trabalhando. Aceite o desafio do Senhor nessa noite. Espera. Porque é fácil falar aquele texto de Salmos: eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago de choro, e aí vai, a pessoa recita o texto inteiro. Mas esperar com paciência é aceitar o desafio de Deus. Meu irmão, a nossa vida, ela é desenvolvida por grandes histórias, com pequenas histórias. A sua vida não acabou, não. Jeremias podia achar que a sua vida estava acabando, que a situação estava delicada demais para continuar. Foi o que ele falou no capítulo 20, versículo 9. Eu não vou falar mais do Senhor, não. O que adianta? Eu estou sendo perseguido. Eu estou isso, estou aquilo. E aquela mulher, ela passa dias e dias, e ela chega na oração pela manhã, porque é interessante que ela tinha que passar na frente do quartel, todo dia, para ir e voltar da igreja, ela tinha que passar na frente do quartel, era o caminho dela, e naquele dia, na oração, Deus disse para ela: minha filha, vai, porque hoje eu vou contigo. Aleluia. Ah, meu irmão, quando Deus fala: vai, porque hoje eu vou contigo, o milagre acontece. Talvez Deus está dizendo para você: olha, vai, porque eu vou contigo. Talvez aquela ficha de emprego é tua, mas vai, faz a ficha, vai lá, mas eu não tenho condição, mas eu serei contigo, diz o Senhor. A solução às vezes está na sua mão. Toca na água. Que água? Preencha a ficha, manda, Deus é contigo. E aquela mulher, ela foi, caminho, voltando da igreja, diz que ela foi até o quartel. Quando chega na frente do quartel, o soldado que estava ali parado, ele bate continência para ela, abre o portão, a mulher entra, que ela já sabia até o caminho de cor, né? Se ela fechasse o olho, ela chegava na sala do general sem problema nenhum. De tantas vezes que ela foi lá, mas era diferente. Agora o Senhor dos Exércitos estava com ela. O Deus dos deuses estava com ela. Meu irmão, quando Deus entra na sala de cirurgia, não tem nada que impeça o mover de Deus. Quando Deus entra, às vezes, lá no emprego, não há nada, no RH da empresa, não há nada que impeça o agir de Deus. Não há crise. Mas para vencer a crise, você tem que aceitar, confiar e tocar na água. E aquela mulher, ela entra, que era um corredor imenso, e quem via batia continência. Ela não entendeu nada. Ela chega até a frente da sala do general, e diz que tinha 2 soldados ali, que eles ficam de pé, de guarda, ali na frente da sala. Eles batem continência e abrem a porta. Aquele general estava sentado com os pés em cima da mesa. Quando ele vê aquela mulher, ele pula, fica de pé, bate continência para ela. Ela não fala nada, absolutamente nada. Ela estica a mão, entrega o papel, ele assina o documento e ela vai embora. Passou-se os dias, aquela mulher está passando de novo para a igreja, indo para a igreja novamente. E o soldado que estava naquele dia, de guarda, era o mesmo soldado que estava no dia que ela foi lá. E ele chamou ela, porque ele não resistiu de curiosidade. Ele chama a mulher e diz assim: olha, aquele dia que a senhora veio aqui, falar com o general, tal, aquela coisa toda, quem era aquele general que estava junto com a senhora?
Quem era aquele homem que estava do seu lado? Eu nunca vi um homem com tanta divisa como aquele que estava do seu lado. Sabe qual a diferença? O Deus daquela mulher disse para ela: eu vou contigo. E quando Deus disser eu vou contigo, irmão, não há crise que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Oh, aleluia! Não há crise que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida. Oh, aleluia! Quando Deus trabalha, meu irmão, quando Deus trabalha, quando Ele brada, Jó, ele tinha certeza disso, e ele diz o seguinte: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Sabe o que significa isso? No meio da crise que Jó estava vivendo, ele sabia que quando Deus se levantasse, não havia lepra, não havia enfermidade, não havia nada que podia impedir o trabalhar de Deus, porque quando Deus se levanta, a enfermidade bate em retirada. Quando Deus se levanta, o desemprego, a angústia, a dor, quando Deus se levanta, a separação dentro de casa, a briga bate em retirada, porque nada pode contra o Deus do Senhor, Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos. Ele é Deus nessa noite, Ele está trabalhando em teu e meu favor. Eu aprendo também que nós temos que acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas, acreditar que Deus está no controle da nossa vida. Josué 1:9, Deus chega para Josué, e Josué talvez desesperançado, porque o grande líder Moisés tinha partido, e Josué sem saber o que fazer. Talvez Josué, é uma conjectura, mas Josué estava abaixado, porque Deus diz: levanta-te, e Josué talvez não sabia o que fazer, mas Deus naquela hora se apresenta: prazer Josué, eu sou o teu Deus, levanta daí porque eu tenho uma obra com você. Aleluia. Deus, Ele está escrevendo a sua história, e você pode ajudar Deus a escrever a sua história, confiando no Deus que muda a história, confiando no Deus que muda, confiando no Deus que trabalha em favor da tua vida, confiando em trabalho, confiando no Deus que trabalha na tua vida. Quando a minha filha, Isabel, ela estava para nascer, o pé no plano colo, quem viveu essa época sabe como era difícil, e eu fui demitido da empresa. E naquele tempo, não tinha esse negócio de ficar tantos meses com convênio, não. Se era demitido, cortava na hora e acabou, e vai embora. E tudo que eu ia receber, não dava para pagar o parto. Pelo SUS, o médico não aconselhava, porque minha esposa já tinha perdido uma criança. E eu disse para o médico: doutor, pode fazer, vai fazer o parto, eu pago. Que loucura é essa? Não dá nem para pagar, não tinha nem dinheiro para cair morto, como é que eu vou pagar um parto? Mas Deus ainda estava escrevendo a história. E no dia de fazermos a rescisão do contrato, eu cheguei um pouco antes na empresa, e faltavam uns 10 dias para ela nascer. Eu cheguei um pouco antes da empresa, conversando com um, com outro. Meu chefe, que não era mais meu chefe, mas que tinha sido, mas eu considerava ele um chefe, um homem de Deus. Ele perguntou o que estava acontecendo, como é que estava, eu expliquei a situação, ele falou: o que você precisa? Eu falei: olha, eu precisava só cumprir aviso prévio, só isso. Dá o tempo, o convênio, ela nasce, o convênio paga tudo, acabou, vai embora. E aquele homem começa a trabalhar. E Deus agora começa a trabalhar em meu favor. E aquele dia que eu fui demitido da empresa, naquele dia da rescisão, desculpe, no dia seguinte eu voltei a trabalhar para cumprir aviso. E fiquei mais 11 anos naquela empresa. Sabe por quê? Porque as minhas forças tinham acabado. Eu não sabia o que fazer, mas o meu Deus sabia o que fazer. Talvez você não sabe, no meio da crise que você está vivendo, você não sabe o que fazer, mas o teu Deus sabe o que fazer. Talvez nessa situação que você está, você não sabe, mas o teu Deus sabe.
Isaías 64, 8. Diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro. E todos nós somos obra de Tuas mãos. O que eu aprendo com isso? É aceitar as condições de que eu sou barro, e eu sou totalmente dependente do oleiro. Que se não for o oleiro, eu não consigo fazer nada. Se não for Deus, você não consegue nada. Se não for o Senhor na sua vida, você não vai conseguir. Mas eu tenho uma boa notícia nesta noite. Deus te chama para te dizer o seguinte: Ele é o oleiro, e Ele está trabalhando em seu favor nesta noite, e você vai conseguir sim. Aleluia. Você aceite as condições de Deus, aceite o que Deus tem para a tua vida, e você vai conseguir sim. Aleluia. Concluindo, há tempos em nossas vidas que precisamos parar, às vezes parar com tudo, e pedir a Deus um tempo de cura e renovação em nossos corações, porque a crise está tão alta, está tão forte, que nós não pedimos, nós esquecemos, nós não temos condições, mas hoje é o momento de parar e pedir que Deus renove e cure o teu coração, o meu e o teu coração. Hoje é noite de renovo, e Deus está transformando, renovando o seu coração. E eu quero te convidar, o Senhor te convida, que hoje é um tempo de mudança, no meio dessa crise toda. Deus se apresenta para você, Ele está dizendo: muito prazer, eu sou o teu Deus, e eu posso resolver o problema na tua vida. Aleluia. Deus diz: eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que transforma a sua vida, eu sou o Deus que intervém na sua história. A sua história não acabou não, a sua vida não acabou não. Deus está trabalhando em seu favor hoje, no meio dessa crise, no meio do momento que você acha que não tem solução, mas eu te convido hoje, fique de pé, vamos orar ao Senhor. E você, aleluia, se você quiser receber uma oração, você que está vivendo um momento delicado de crise, e você não sabe como se portar, como dizer, eu quero te dizer que nesta noite o Senhor tem o melhor para a tua vida. Ele está solucionando o seu e meu problema. Vem aqui, nós vamos orar por você. Tem um grupo de obreiros que poderá orar pela tua vida. Aleluia. Esse é o momento, aleluia, em que Deus vai intervir na sua história. Esse é o momento que Deus vai intervir na crise da sua história, e você não vai parar não. Jeremias não parou não. A vida de Jeremias não acabou diante das crises não. É no meio da crise existencial que Deus quer mudar a minha e a tua história. Aleluia.